Olá, crianças! A nossa aula de história de hoje vai falar de algo muito importante. Vocês viram na aula passada, o videozinho que a prof colocou, falou sobre as sociedades nômades. O que eles eram? Nômades é aquele grupo que vai se deslocando de um lugar para o outro. É um grupo em que eles vão vivendo daquilo que eles vão encontrando na natureza. Então, era um grupo de pessoas que eles não tinham um paradeiro fixo. Eles chegavam em determinado local e encontravam ali algum tipo de alimento, eles ficavam, comiam e quando acabava aquele alimento, eles se mudavam para outro lugar. Já os seminômades, eles começam a viver de uma forma um pouco diferente. Os nômades, eles eram coletores, né? A principal função deles econômica era coletar alimentos. Então, eles chegavam em determinado lugar, se tinha lá, por exemplo, chegou em um lugar que tem bastante frutas, eles comiam, coletavam aquilo ali, comiam e pronto. E caçavam, né? Caçavam animais ali. Quando aquele alimento, principalmente o fruto ali que dava em determinado lugar, se acabava por causa da questão do clima, a questão da estação do ano, que não tinha mais, eles se mudavam. Já os seminômades, eles começam então a viver do cuidado com os animais. Vocês podem ver aqui nessas figuras, ó, que a maioria dos grupos aqui, bem dizer todos eles, tem vários tipos de animais juntos. Ó, nessa primeira figura nós estamos vendo os camelos, né, porque eram povos que viviam principalmente em região desértica. Então o camelo, ele consegue sobreviver muito bem no deserto. E cabras, né, eram principais animais que eles cuidavam. Então, os seminômades, eles começam a ser chamados de pastores. Pastores por quê? Porque eles pastoreavam os animais, eles cuidavam de animais. Eles tinham o cultivo do animal não só para o transporte, mas também o animal para o consumo da carne dele dentro daqueles grupos. Então, olha só que legal. Diferentemente dos caçadores e coletores, que eram os povos nômades, os seminômades, eles criavam animais. Por que tem a palavra seminômades? Porque eles eram povos em que eles se mudavam de lugar também, mas não tanto quanto os nômades. Eles fixavam-se, eles levantavam suas tendas, as suas casas em determinado lugar. Os nômades, eles não faziam casas, né? A principal função deles ali, eles faziam abrigos apenas, né? Ou em cavernas, ou em grutas, ou construíam com árvore ali que eles encontravam. Só que eles, com o tempo eles acabavam se mudando e aquilo ficava ali, né, para se decompor. Já os seminômades, eles começam então a usar o couro dos animais e produzir tecidos, né, para eles poderem construir as suas casas. Eles viviam então em tendas, eles construíam casas para ter esse lugar fixo então. E eles começam a criar animais como os bois, como vacas, tanto para o consumo de carne quanto para o leite, ovelhas e cabras, né? Então eles mantinham a sua residência fixa, principalmente por causa desses animais, né? Porque eles não aguentavam andar muito tempo longe, então eles precisavam de pasto também para os animais se alimentarem. Por isso que eles eram semi-nômades, eles montavam as suas tendas perto de lugares assim, perto de rios e perto de pastagens. Eles se mudavam de um lugar para o outro conforme a necessidade de pastagem de água para os rebanhos. Então a vida deles era baseada naquilo que era a necessidade dos rebanhos que eles cultivavam. Então, olha aqui as tendas deles, olha, de tecidos, ó, de couro de animais também eles usavam para fazer a tenda. Esse era o tipo de casa que eles moravam. Olha aqui, ó, que legal. Essa é uma das pastagens, ó. Eles procuravam pastos, ó, verdes, bem verdinhos, a grama, né, para os animais se alimentarem. Tivesse um rio perto, tanto para o consumo próprio do ser humano quanto para o consumo dos animais. E uma família muito importante que nós vemos na história da Bíblia, que eram seminômades, era a família de Abraão. Abraão morava numa cidade em que ele tinha muitas posses.
E aí Deus convidou ele que Deus faria dele e da esposa dele uma grande nação e que Deus iria abençoar muito Abraão e ele deveria vender tudo que ele tinha e ir para o deserto e ir para a cidade lá onde Deus ia mandar ele ir. Então, Abraão, confiando, né? Abraão é o pai da fé que nós conhecemos. Abraão, confiando na palavra de Deus, ele então se muda e começa a viver como um seminômade. Leva os rebanhos dele, os serviçais dele e começam então a percorrer. Essa daqui foi a rota de viagem que Abraão fez. Abraão saiu do Líbano, foi para Israel, depois para a Jordânia, depois para o Egito e depois para o Iraque. Todo esse trajeto aqui, ó, vermelhinho que Abraão faz, é o trajeto em que ele vai percorrendo, ó, o caminho até chegar a Canaã, seguindo a orientação de Deus, ó, e cada bolinha vermelhinha dessa é onde ele foi fazendo parada, ó, seguindo a orientação de Deus para que ele fosse próspero então. Esse desenho aqui no canto, ele está simbolizando alguns tipos de ferramenta que eles utilizavam, que eram pedras lascadas, ó, algum tipo de lança, de espada que eles utilizavam naquela época. Abraão foi escolhido por Deus para ser o líder da família e ele aceitou. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde iria. Olha o tamanho da fé que Abraão tinha, né? De sair de onde ele morava, ali um lugar que ele estava tranquilo. Abraão era um homem muito rico já, né? E mesmo assim ele confiou em Deus, deixou tudo o que ele tinha e foi fazer aquilo que Deus havia dado como uma vida para ele. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e façam as atividades da apostila da página 71 e vejam lá na página 72 sobre os Imbas, que são pastores seminômades que vivem no século 21, no século em que nós vivemos hoje. Até mais e até a próxima aula, pessoal!